Bom dia, pessoal. Tá todo mundo bem? A aula de hoje é uma sequência da aula da semana passada, que foi mudança dos estados físicos da matéria. Vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas, de que forma é que um átomo perde elétron e de que forma é que ele recebe elétrons, certo? O vídeo 1 será algumas considerações sobre essas ligações e o vídeo 2 será uma aula de um outro professor, trazendo exemplos mais claros para que vocês consigam compreender como é que acontecem essas ligações, certo? Então, gente, eu quero que vocês saibam que os íons, eles são positivos e negativos. Toda vez que ele perde elétrons, que um átomo perde elétrons, eles são chamados de cátion, e toda vez que ganham elétrons, são chamados de ânion, certo? É importante que vocês saibam que o número de elétrons, ele sempre vai ser igual ao número de prótons de um átomo. Só que o número de elétrons, os elétrons, eles estão localizados na eletrosfera do átomo e os prótons vão estar localizados sempre no núcleo do átomo. Por esse motivo, eles serão sempre eletricamente neutros. Por quê? Porque os elétrons são negativos e os prótons são positivos. Vou passar. Eu trouxe como exemplo o átomo de magnésio. Ele tem como símbolo Mg e ele tem 12 prótons e 12 elétrons, certo? Então, ó, dentro do núcleo do átomo é onde está o próton, que é sua partícula positiva, e na eletrosfera, ao redor do núcleo, estão dispostos os elétrons. Os elétrons são as partículas negativas, certo? Então, o magnésio tem no núcleo 12 prótons, que é a parte positiva, e na eletrosfera 12 elétrons. Lembre-se que essa eletrosfera é onde estão dispostas as camadas eletrônicas que nós já demos em sala de aula. É só vocês voltarem no capítulo, se vocês tiverem alguma dúvida, volta no capítulo anterior e vai lá ver quais são as camadas eletrônicas e quais são a quantidade de elétrons de cada camada, certo? Camada K, camada L, camada N, M, N, O e P e assim sucessivamente. Mas vocês olham direitinho para vocês entenderem. No momento, eu quero que vocês entendam de que forma que o átomo se transforma em cátion e de que forma se transforma em ânion. Então, gente, se eu tenho 12 prótons no meu núcleo, eu também terei 12 elétrons na minha eletrosfera. Só que toda vez que você, como eu falei no mapazinho anterior, toda vez que você doa elétron, você se transforma num cátion positivo, e toda vez que você recebe elétrons, você se transforma em um ânion negativo. Eu peguei esse mesmo átomo de magnésio e coloquei aqui embaixo, só que de forma diferente. O que é que eu fiz? Ele tinha 12 elétrons na sua eletrosfera e 12 prótons no seu núcleo. Ele continuou com os 12 prótons no seu núcleo, porém, esses dois elétrons da última camada foi doado. Então, no momento que isso acontece, ele vai adquirir carga positiva. Por quê? Se os elétrons são negativos e eu resolvo doar dois elétrons, então imediatamente o meu átomo vai ficar um cátion. Então, ele vai ser representado dessa forma. Ó, representado por magnésio Mg2+. Esse 2 aqui em cima significa a quantidade de elétrons que foram doados. Então, ó, dos 12 elétrons de magnésio, 2 deles foram doados. Então, magnésio ficou com 10 elétrons no seu núcleo, com 10 elétrons na sua eletrosfera e 12 prótons no seu núcleo, certo? Aí agora eu peguei uma representação do átomo de flúor. O átomo de flúor, ele tem 9 elétrons na sua eletrosfera e 9 prótons no seu núcleo, certo? E a pergunta é, se ele receber elétrons, o que acontece? Então, vamos dizer que como eu já falei no slide anterior, na parte anterior, esses prótons aqui, a quantidade de prótons, ele nunca vai se alterar, sempre vai ser o mesmo. Então, os 9 prótons continuam. Só que, se eu receber um elétron, ó, eu recebi um elétron. Toda vez que eu receber um elétron, o meu átomo vai se transformar em ânion. Como é que eu vou representar? F, que é o símbolo de flúor, menos. Aí você vai me perguntar, professora, por que não colocou -1?
Porque toda vez que a numeração for 1, não precisa colocar o número, somente o símbolo. A partir de 1, como foi no caso de magnésio, você coloca o número e o símbolo. Então, se doou elétron, você vai colocar CAT, vai colocar o sinal positivo. Se seu átomo recebeu um elétron, quer dizer que você vai ficar negativo, certo? Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta a explicação ou vê lá na discussão e me pergunta. Então, gente, a parte mais importante dessa aula é ligações químicas, né? Aí a pergunta que não quer calar é: por que os átomos precisam se ligar a outros átomos? A resposta é simples: para adquirir estabilidade, certo? E essa estabilidade sempre ocorrerá na última camada eletrônica. Eu sei que vocês não entenderam nada, mas vocês vão entender. Calma. Para vocês entenderem o que é essa estabilidade, vocês têm que entender primeiro o que é a regra do octeto. A regra ou teoria do octeto diz que o átomo, para adquirir essa estabilidade, ele precisa ter na sua camada de valência, que é na sua última camada eletrônica, 8 elétrons, certo? Aí você vai me perguntar, mas professora, como é que eu vou saber como é essa última camada de valência? Se a gente for aqui na tabela periódica, como eu já expliquei, já deu a aula da tabela na sala, já expliquei direitinho que a tabela possui grupos, possui famílias, certo? E que cada um tem a sua especificidade. Se você olhar aqui, todas as partes fundamentais, mais importantes da tabela periódica são a família 1A, 2A. Esses aqui são importantes, mas eles não são tantos. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? 8A a gente sabe que é o grupo dos gases nobres, que são aqueles gases mais isolados, que eles não se combinam com outros elementos e que eles já possuem a sua estabilidade, a sua regra do octeto já está ok. Por quê? Como é que eu vou saber qual é a camada de valência? Pessoal, a família diz, a partir do número da família, ele já me traz a informação de qual é a última camada de valência. Então, os gases nobres, exceto o hélio, todos eles têm na última camada de valência esses 8 elétrons. Por quê, professora? Porque ele pertence à família 8A. Todos aqueles que pertencem à família 8A têm 8 elétrons na sua camada de valência. Portanto, eles já conseguiram a estabilidade, eles não precisam fazer ligações químicas com nenhum outro átomo. Aí, se você olhar aqui, a família 7A, do flúor, do cloro, do bromo, do iodo, do astato e do tenesso, todos eles possuem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, significa que o grupo 7A, o flúor, ele precisa para a estabilidade de quantos elétrons? Se a gente sabe que a regra do octeto, a camada de valência precisa ter 8 elétrons. Se a gente sabe que ele pertence à família 7A, todos eles possuem 7 elétrons na sua última camada eletrônica. Então, isso quer dizer que eles precisam receber apenas um elétron para conseguir a estabilidade desejada. Então, quer dizer que de cara você já sabe que qualquer elemento da família 7A, eles vão receber elétrons. Se eles vão receber elétrons, a gente já sabe de cara que eles são o quê? Cátio ou ânion, se eles recebem elétron. Lembre-se, se eles doam elétron, eles são cátio, se eles recebem elétron, eles são ânion. Então, a gente já sabe que eles já pertencem ao grupo do ânion. Aí, se a gente for aqui, na tabela do grupo A, da família A, desculpa. A família A, exceto o hidrogênio, a gente sabe que ele possui propriedades completamente diferentes dos outros grupos, então eles não estão classificados, ele não está classificado em nenhuma família, ele não é metal, ele não é metal, ele possui a sua particularidade, o hidrogênio. Então, a gente tira o hidrogênio daqui, a gente já sabe disso, e a partir de lítio, a gente sabe que pertence ao grupo 1A. Então, gente, a família 1A. Então, quer dizer que a camada de valência deles possui um elétron na camada de valência. Então, quer dizer que eles vão precisar de quantos elétrons para conseguir a estabilidade? 7. Aí eu pergunto a vocês, o que é mais fácil? Eles receberem 7 elétrons ou eles doar esse um elétron que eles possuem na última camada de valência? Então, mais fácil vai ser eles doar. Então, de cara, a gente já sabe que
Todos esses, lítio, sódio, potássio, rubídio, todos eles da família 1A, eles vão doar. Então, se eles vão doar, a gente já sabe que eles são cátion, porque eles têm pouco elétron. Se eles forem doar, se eles forem receber 7, vai ser difícil. Então, o mais fácil vai ser eles doarem esse último elétron da camada de valência. A minha pergunta é, como é que eu sei quantos elétrons cada átomo tem na sua camada de valência a partir da família que eles se encontram, certo? Qual o único grupo da tabela, família da tabela periódica que possui a sua estabilidade na camada de valência, possui a regra do octeto, ok, será os gases nobres, que é a família 8A. Certo, pessoal? Vou passar aqui e já vamos falar agora sobre as 3 ligações químicas mais importantes, mas não se preocupe, se vocês não entenderem aqui comigo, vocês vão entender com outro professor. Por quê? Porque ele vai trazer exemplos mais claros para vocês. Aí aqui, ó, eu tenho uma ligação iônica. O que é ligação iônica? É quando eu ganho ou quando eu perdo elétrons, certo? Então, ligação iônica acontece com a família o grupo dos metais e dos ametais. Então, minha ligação sempre vai ser com metais e ametais, se ela for iônica. Então, quais são os grupos dos metais? A família 1A, 2A e 3A. Então, todos eles dessa família são considerados cátions, porque eles doam elétrons. E a família e o grupo dos ametais possui as famílias 5A, 6A, 7A. Eles são considerados ânions porque eles doam elétrons. Aí se eu perguntar a vocês, o que são as ligações iônicas? É quando ocorre o ganho ou perda de elétrons através dos grupos dos metais com ametais, certo? Quais são os grupos dos ametais, a família dos ametais 1A, 2A e 3A, e dos ametais 5A, 6A e 7A. Lembrando que metais são bons condutores de calor e ametais não são bons condutores de calor, ok? Aí eu venho aqui para a ligação covalente. A ligação covalente acontece quando há o compartilhamento de elétrons em pares. Sempre vai ser ametal com ametal, sempre. Quais são os ametais? 4A, de 4A até 7A são considerados os ametais, certo? Então, ametais e hidrogênio. Por que hidrogênio separado? Porque eu já expliquei na parte anterior que o hidrogênio ele não se combina com grupo nenhum, porque ele tem as suas próprias propriedades sem depender de nenhum outro, certo? E a ligação covalente também respeita a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Aí eu tenho as ligações metálicas, né? Como o próprio nome diz, é a ligação de metal com metal, né? Então, o metal a gente já sabe que ele tem uma boa condutibilidade elétrica, ele vai ter tendência em doar elétrons, se ele tem tendência, ele vai ser sempre um cátion. Pessoal, eu quero que vocês respondam a atividade que vai estar aí nas questões logo abaixo, depois que vocês assistirem os 2 vídeos. Tirem dúvidas, depois que vocês tirarem as dúvidas, vocês vão lá e respondam, tá bom? Fica com Deus.